Que havia sido de mim, que tivera as asas da juventude e da poesia, o amigo das musas, o viajante do mundo, o ardente idealista? Como me sobreviera uma paralisia tão lenta e furtiva? Esse ódio contra mim mesmo e contra todos, essa obstrução de todo sentimento, essa profunda e perniciosa indolência, esse imundo inferno de saciedade e coração vazio. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai conversar sobre O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Esse é um livro que eu não sabia nem que existia, não fazia a mínima ideia dele, mas eu estava então na casa de um amigo meu e ele tinha esse livro aqui na estante. Os Sofrimentos do Jovem Werther, essa edição aqui da Abril que é super bonita, ele tinha essa mesma edição. E daí eu falei pra ele, nossa, você tem esse livro aqui que é meu livro favorito, e daí esse realmente é meu livro favorito, né, eu acho que, certo, todo mundo tem que ler esse livro, porque ele é muito, muito, muito bom. Qualquer dia eu faço um vídeo pra ele, mas, meu Deus, que livro. Enfim, ele tinha esse livro aqui, daí eu falei, nossa, esse aqui é meu livro favorito. Ele falou, eu gosto muito, mas o meu livro favorito é O Lobo da Estepe. E daí ele me falou que, de certa maneira, era parecido com Os Sofrimentos do Jovem Werther. E isso foi suficiente pra eu ter vontade de ler esse livro, né, porque se é parecido com Os Sofrimentos do Jovem Werther, deve ser incrível. E daí ele me emprestou pra eu ler, e eu não sabia nada sobre o livro mesmo, e eu achei que foi... Assim, eu pensei que seria uma experiência interessante ler um livro sem saber nada sobre ele. Eu nem cheguei a ler resenha, nada, então eu só mergulhei na leitura assim. E meu Deus, que leitura é essa? O livro é curto, né? Ele tem ali 200 e poucas páginas. Eu falei até pra esse meu amigo, nossa, vou ler rapidinho. E eu não podia estar mais enganado, sério. Apesar do livro ser curto, ele é muito pesado, sério. E vamos falar um pouco primeiro sobre o autor, então, né? O Hermann Hesse nasceu em 1877 em Calw, é uma cidade no sul da Alemanha. Ele sempre foi uma criança muito difícil de lidar, segundo os pais dele. Ele, sei lá, era super depressivo. Ele, desde assim, do primeiro ano de escola, ele já mostrou sinais de depressão. E isso acompanhou a vida dele inteira. Os pais dele também eram religiosos, então o Hermann Hesse foi para um seminário pra estudar lá. Só que então ele surtou no seminário e acabou fugindo de lá, ele fugiu da Alemanha, foi morar na Suíça, foi, assim, viajar o mundo. Na Primeira Guerra, o Hermann Hesse se alistou como voluntário. E ele foi... velho... Na Primeira Guerra, o Hermann Hesse se alistou como voluntário, ele foi pra guerra, lutou. Só que ele foi convidado a se retirar da guerra. Cara, você já conheceu alguém que foi convidado a se retirar da guerra? Não, né? Mas ele foi convidado a se retirar porque ele passou por várias crises e ele simplesmente não conseguia mais escalar, né? Então ele teve vários episódios super depressivos durante a guerra, ele tinha vários problemas familiares também, né? A mulher dele tinha esquizofrenia, o filho dele também era doente, e daí tudo isso acabou então subindo pra cabeça do Hermann Hesse, e ele não conseguiu ficar na guerra, então foi mandado embora. Em 1927, daí que ele escreveu O Lobo da Estepe, e em 1946 ele ganhou um Nobel de Literatura. Ele ganhou vários prêmios na verdade, né, mas o Nobel então foi o mais importante de todos eles. Ele ganhou por esse livro e por toda a obra dele como um todo, na verdade. Ele acabou falecendo em 46 e a princípio foi de causas naturais, ele não cometeu suicídio nem nada do tipo. O Lobo da Estepe vai contar a história do Harry Heller. Primeiramente, Hermann Hesse, Harry Heller é bem parecido, né, então, porque esse livro tem vários traços autobiográficos. O livro começa com um prefácio onde existe esse menino e a tia dele e eles alugam quartos, né, como se fosse uma pensão. E esse menino então nos conta que eles alugaram um quarto pro Harry Heller. E o Harry Heller então é esse homem, ele tem 48 anos, se não me engano, quando o livro começa. E todo mundo diz que ele é uma pessoa super estranha, então ele não conversa, ele tem ali no seu quarto suas coleções de discos e de livros, mas as pessoas raramente veem ele na casa, ele sai e volta tarde, ele é alcoólatra também. Ele é uma pessoa que não tem nenhuma desenvoltura social, isso fica provado mais de uma vez aqui no livro pra gente, então ele não consegue se relacionar com ninguém, assim. Então depois que passa esse prefácio, então quem começa a contar a história é o próprio Harry Heller. Então como eu falei, ele ali tá na meia-idade, ele é viúvo, ele é super, super, super depressivo, ele odeia todo mundo. Ele odeia a guerra, ele odeia a burguesia, ele lê Goethe também, ele lê outros clássicos alemães também. Ele é uma pessoa super reclusa, super na dele, ele... Enfim, como eu falei, ele não consegue ter nenhum tipo de relacionamento, porque ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Tem uma página aqui que ele faz uma declaração sobre a burguesia que é muito legal e eu quero ler pra vocês.
Burguês é, pois, segundo sua natureza, uma criatura de impulsos vitais muito débeis e angustiosos, temerosa de qualquer entrega de si mesma, fácil de governar. Por isso colocou em lugar do poder a maioria, em lugar da autoridade a lei, em lugar das responsabilidades as eleições. Então realmente a gente vê que ele tem esse ódio muito grande pela burguesia, e ele é um burguês na verdade, né? Porque assim, ele tem dinheiro para pagar esse quarto que ele fica, ele tem seus livros, ele sai pra beber quase todas as noites, ele tem dinheiro, então ele acaba se odiando também por ser um burguês. Ele odeia o fato de ele ser quem ele é. Esse livro então vai contando a história dele, e daí um belo dia ele tá andando ali na rua, e um PDF dá pra ele um folder que tá escrito o Tratado do Lobo da Estepe. E o Harry Heller começa a ler esse folder e ele descobre que na verdade isso é um espelho literário, né? O que é isso? Então uma história que conta a própria história dele, do Harry Heller. E essa história então vai ser como se fosse uma autobiografia do Harry Heller. Então ali nessa autobiografia que se expõe o motivo do título, né? Então fala nesse folder que o Harry Heller ele é uma pessoa que é metade homem, metade lobo. Então essa metade homem seria essa pessoa bondosa, enfim, que consegue se relacionar com outras pessoas, uma pessoa que tem sua vida normal, que, enfim, normal. E a metade lobo. E a metade lobo, ela é, de certa forma, um pouco mais poderosa que a metade homem. E a metade lobo, do Harry Heller, ela é essa pessoa fria, que quer matar todo mundo, que quer se isolar de todo mundo, que odeia todo mundo. Então essas duas partes ficam o tempo inteiro brigando na cabeça do Harry Heller. E isso acaba fazendo então com que ele fique realmente muito louco. Existe um momento na obra também que o Harry Heller ele chega à conclusão, na verdade, que não existe apenas um lobo e um homem nele, que existem na verdade milhares de personagens que ficam na cabeça dele, e é por isso que ele tem então ações tão estranhas. E na verdade, se a gente parar pra pensar, nós somos formados também por milhares de facetas, né? Nenhuma pessoa é simples o suficiente que você possa descrever com um adjetivo. Todos nós temos princípios e ideais, mas a gente pode acabar fazendo o contrário do que eles dizem, porque nenhuma pessoa é tão simples assim, nenhuma pessoa é formada apenas por uma ideia. Nós somos seres complexos. E o Harry Heller então descobre que ele é essa pessoa tão complexa ao ler esse folder. No folder também diz que o Harry Heller é um suicida potencial, então na verdade ele fala que os suicidas não são apenas as pessoas que cometem suicídio, mas sim as pessoas que querem cometer suicídio, elas já são suicidas na verdade. E só que o Harry Heller ele vê o suicídio como uma morte legítima, né? Porque ele acha que é muito fácil você tirar sua própria vida, né? Ele acha que a pessoa que comete suicídio não é forte o suficiente para viver tudo o que a vida contém. Então ele fala que quando ele tiver 50 anos ele vai se dar de presente a morte. Então ele planeja o suicídio dele quando ele tiver 50 anos, né? Ele tem, a princípio, 48 anos quando a gente começa a ler o livro. À noite ele tá voltando pra casa, ele acabou de brigar com um amigo dele por motivos estúpidos, idiotas, sério. Ele fica super mal por causa disso, ele até pensa, na verdade, em voltar pra casa e se matar. Ele pensa em se dar esse presente antecipado, né? Então ele quer fazer isso, quer voltar pra casa e se matar, só que no meio do caminho ele para num bar e ele conhece uma mulher. E é a partir do momento que ele conhece essa mulher que a vida dele inteira muda. Essa mulher se chama Hermínia. Mais uma coisa, Hermínia, Harry Heller, Hermann Hesse, Hermann, Hermínia é muito parecido, né? Justamente porque Hermínia também é um alter ego do Hermann Hesse. A Hermínia, no momento no livro, ela fala também que ela tem todo esse desejo de morrer, que ela odeia todo mundo, e que ela tem todo esse ódio tão grande pela vida, e os dois acabam então se dando muito bem. E ele se apaixona de cara pela Hermínia, e o amor que ele tem por ela, e o amor que ela dá pra ele, funcionam como se ele tivesse uma segunda chance na vida. Então, na hora que eles se despedem, ela até fala assim que então eles vão se encontrar no dia seguinte, e isso dá uma energia pra ele, um motivo pra ele não se matar naquele dia, justamente porque no dia seguinte ele vai encontrar essa mulher de novo. Isso é muito bonito. Então o Harry Heller, ele vê no amor uma redenção, uma segunda chance. Então, apesar desse livro ele ser super pesado e tratar dessa depressão e dessa angústia, dessa vontade de se matar o tempo inteiro, é muito bonito quando Harry Heller vê que o amor ele pode ser uma cura para tudo isso. Então no momento que ele se apaixona pela Hermínia, quem tá ali com ele não é o lobo, é o homem Harry Heller. Mas durante o livro inteiro, o lobo tá o tempo todo tentando comer esse homem
e tentando fazer com que, então, que o Harry Heller, enfim, largue a Hermione e vá pra casa e viva pro resto da vida sozinho. E essas duas personalidades ficam brigando ali na cabeça do Harry Heller durante o livro. Então tem momentos assim que ele tá com a Hermione, né? Ela leva ele pra dançar, enfim, pra ir em bailes. E esse lobo vem e fala assim, nossa, você tem que ir embora daqui agora, porque você odeia isso aqui, você vai pra casa, enfim, vai ficar sozinho. Enquanto que o homem tá ali, tá dançando, ele até tem aulas de dança, porque a Hermione gosta de dançar. Ele acaba ficando também amigo de alguns amigos que ela apresenta pra ele. Enfim, a Hermione tem uma condição pra ele. Ela fala então que ela só vai ser amante dele. Na verdade, amante entre aspas, porque eles acabam, na verdade, não concebendo esse relacionamento. É mais um amante no sentido ali de amizade, muito fraternal mesmo. E a condição é que ela seria então essa pessoa pra ele se ele matasse ela quando ela pedisse. E ele aceita isso, então ele sabe que um dia ele vai ter que matar a Hermione. Essa é a condição que ele aceitou. E a Hermione, ela quer muito morrer também, ela é uma suicida em potencial. E ele aceita essa condição. Como eu falei, o livro ele é curto, mas ele é muito, muito pesado, assim. Eu acho que ele é muito mais pesado, inclusive, do que o Sofrimento do Jovem Werther, sério, eu achei bem mais pesado mesmo. E às vezes eu tava lendo assim, eu tinha que parar de ler, ficar uns 2, 3 dias sem ler, porque realmente é muita coisa pra digerir. Então, assim, se você quer ler o Lobo da Steppe, eu acho que você tem que tomar cuidado com o momento da sua vida que você vai ler, assim. Porque, assim, é um livro lindo, eu acho muito lindo mesmo. Mas é muito pesado. Você tem que ler esse livro e deixar o que tá escrito aqui no livro, e não tomar essas dores do Harry Heller pra você, né? E o livro termina, então, com uma cena muito legal, lembra um pouco o Alex na Laranja Mecânica, que ele vai com os amigos tomar aquele leite mágico, enfim, que na verdade são drogas, né? E no final desse livro também, o Harry Heller, a Hermínia e mais uns amigos ali da Hermínia se drogam, né? E isso é muito legal porque esse livro então foi escrito em 1927 e falar sobre drogas no livro era uma coisa na época meio nova, né? Então esse livro ele foi um pouco polêmico, na verdade, né? E eles acabam então se drogando, eles vão no que eles chamam de teatro mágico. E tudo o que acontece lá a gente não sabe se é verdade ou não. Então tem um momento ali que fica na dúvida se o Harry Heller ele faz algumas coisas ou não. Então a gente como leitor a gente não sabe, na verdade, né? Fica ali no ar, eu acho que essa era a ideia do Hermann Hesse, né? Deixar ali no ar. No final aqui do livro tem um pós-fácil escrito pelo Hesse em 61. E ele fala então que ele realmente concorda que o livro é super triste, mas que o leitor que for ler esse livro não deve ler tendo pena do homem, do Harry Heller, mas sim vendo o Harry Heller como um homem que crê e como um homem que teve uma redenção a partir do humor. Isso é muito bonito, então, apesar do livro sim ser muito triste, muito pesado e muito forte, existe aquela luz no fim do túnel, sabe? E é isso que o Hermann Hesse quer que a gente veja. Ele não quer que a gente leia esse livro e chore um monte e fique triste, enfim, pegue essa tristeza pra gente. Ele quer que a gente aprenda com a tristeza do Harry Heller, ele quer que o Harry Heller também aprenda com a sua própria tristeza, para que a gente encontre, então, o nosso homem e veja que existe sim uma redenção para tudo, existe um final feliz para tudo isso. E eu vou confessar para vocês que eu achei que isso não ficou muito claro para mim na primeira leitura. Eu acabei me focando muito mais nas decepções da vida do Harry, enfim, porque eu fui ler esse livro com a mesma mentalidade que eu li o Sofrimento de Jovem Werther, né? Então eu não acabei me focando tanto nas partes felizes do livro, porque quem já leu esse livro sabe que não existe parte feliz no Sofrimento de Jovem Werther, né? Ele se mata no final. Isso não é spoiler, pelo amor de Deus. Então eu vou ter que reler esse livro, acho que não só uma vez, acho que várias vezes. E pelo que eu, assim, vi na internet, as pessoas ou elas amam ou elas odeiam Hermann Hesse. Então é sempre essa relação assim, todo mundo que gosta de Hermann Hesse fala que é o melhor livro da vida, assim, sabe? Eu realmente gostei muito, não é o melhor livro da minha vida, continua sendo Sofrimento de Jovem Werther, eu acho que, desculpa aí, amadores de Hermann Hesse, mas esse livro aqui tá longe de chegar aos pés desse aqui. Mas é com certeza um livro incrível, muito bom. É um livro pesado, 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 que dói, sabe? A leitura, ela te gasta, te desgasta, ela vai doendo pra você chegar até o final. Mas vale a pena. Pra quem gosta de literatura, desse tipo de romance bem trágico, assim, esse negócio meio Schopenhauer, com certeza tem que ler esse livro. Sério, é incrível mesmo.
Então, gente, por hoje era isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e ajudem a compartilhar. Até a próxima. Tchau!